Recentemente, eu fiz uma viagem razoavelmente longa, quase 10 horas no ônibus. O ônibus com velocidade controlada, 80, 85, 75. A estrada bem definida, 500 km, 600 km, 700 km. Então não havia o que fazer. Não havia o que fazer. Era só esperar. E aí, campo para observação, campo para ponderação, né? Algumas práticas meditativas, mantras e tudo mais. Legal. E aí eu me questionei ao ver algumas coisas, ao observar algumas coisas, tanto nos outros, né, nas pessoas ao redor, nas cidades que iam passando, entrando, subindo, descendo do ônibus, entrando e saindo, coisa e tal. E eu me pergunto, né, será que o degrau não é muito alto? Ou será que ele não está muito distante um do outro, e para a gente passar de um degrau para o outro, você vê o degrau lá na frente, você tem que pular, né? E não é um salto quântico. Porque é muito difícil para as pessoas incluírem o espiritual na vida diária. Muito difícil. A entrada física ela é sufocante. As urgências do mundo material são sufocantes. A forma como a nossa mente vai se formando é angustiante. E a maioria das pessoas não consegue realmente algo de espiritual no dia a dia. Não consegue nem com disciplina, de você ter uma prática que você executa todo dia, sem falta, e não consegue nem ocasional, porque você esquece. Sem a disciplina você esquece. Algumas pessoas que sim, não são todas, né? A gente tem que ter esse cuidado dessa generalização exorbitante, megalomaníaca. Algumas pessoas sim conseguem uma prática, conseguem um cuidado, conseguem um tempo. Mas isso não é a regra. A regra para todos é muita dificuldade, muita dificuldade. E aí o que vai acontecendo é que, de uma certa forma, a gente cai numa armadilha. Sabe aquelas armadilhas para mosquito, né? Que o mosquito entra por um buraquinho ali, atraído por uma luz, e depois não consegue sair? Ou que o peixe entra lá e depois não consegue sair, né? É mais ou menos isso. Porque a nossa consciência, a nossa alma, nossa mônada, que não é nossa, nós somos dela, passa pelo planetinha azul, passa pelos arredores, tangencia, observa aqueles humaninhos lá rastejando lá embaixo, acha interessante, observa as dinâmicas ali, não entende bem essa questão de emoção, de ódio, de raiva, de morrer, de nascer, coisa e tal, se interessa e como um pequeno mosquitinho ela entra. Aí ela gosta, ela entra de novo, né, e cria outra, cria 500 vidas, cria 1000 vidinhas, sei lá quantas, ela vai se prendendo. E aí ela não consegue sair. A consciência, não a personalidade Luiz aqui, ou você aí. Por quê? Porque talvez o degrau seja muito grande, muito alto, até você dar o próximo pulo ali para conseguir, né, ter uma visãozinha melhor, é muito difícil. A gente fica muito preso na matéria. E quando essa matéria aqui para de funcionar, esse computador orgânico para de funcionar, nós vamos para o mundo astral, nós travamos de novo, porque os condicionamentos adquiridos aqui nessa jornada, no mundo material, continuam presentes lá. E aí nós não conseguimos produzir nada de novo, de diferente. Caímos em ilusões. O mundo astral tem as suas armadilhas, as suas dificuldades, que são talvez até maiores do que a do mundo material. Então, para a maioria de nós, conseguir, né,
escapar desse círculo vicioso que nos impele a querer mais e vivenciar mais, e mais felicidade, menos tristeza, e mais sucesso, e evoluir, e crescer, é muito difícil, muito difícil. Eu vejo isso na face estampada das pessoas. As pessoas andam como se fossem robotizadas mesmo, elas entram, entregam a passagem, pagam a passagem, olham, sentam, botam uma fone, ou vão para lá, né, zapear ali nas redes sociais, saem como... E a gente passa a vida assim, sem presença, sem atenção, simplesmente reagindo às coisas. Quando as coisas são boas, a gente fica feliz, a gente se diverte, a gente curte. Quando as coisas são ruins, a gente clama para Deus, como é que pode, por que eu, coisa e tal. Mas não me pareceu alguma alteração significativa. Para os muitos quilômetros que eu andei, que eu passei, para as múltiplas pessoas que eu vi, é raro você encontrar alguém assim mais atento, mais presente. A gente se perde, é muito fácil você se perder no dia a dia das suas atividades, nas metas, nas contas a pagar, nos sonhos, nos objetivos e tudo mais. E aí não se insere espiritualidade, não se insere em nenhum momento da morte, porque ninguém gosta de falar de morte. Né? Na verdade, falar de morte é um mau agouro, que nem lá no Harry Potter, não podia falar o nome de você sabe quem, né? Porque senão atraía ele, ou atraía as energias, a atenção dele. A morte é mais ou menos assim. Falar na morte é como se atraísse ela, como se trouxesse ela para o dia a dia ali. E aí eu não consigo conviver, não quero conviver com isso. Então, falar em Deus é terrível, porque tem milhões de deuses, né? Tem milhões de perspectivas a respeito de Deus. Deus, Criador, é um só. O que nós temos são visões diferentes. O cristianismo vê de uma maneira, o hinduísmo vê do outro, o budismo vê da outra, o taoísmo vê da outra, os protestantes vêm de outra, os bandistas vêm de outra. Mas é um ser só que criou tudo, né? E essas visões são todas daqui para lá. Com pouca inspiração, com pouca intuição de lá para cá. Quando vem de lá para cá, a gente já distorce, a gente já, né, porque é mais conveniente, né? E aí nós temos, de novo, condicionamentos, engessamentos dessa personalidade aqui, nessa vidinha, e a gente segue, e daqui a pouco vem outro, e daqui a pouco vem outro, e vem outra. E o degrau a gente não dá o próximo passo, porque a coisa ficou tão intensa que, tipo aquele filme que rolou um tempo atrás na Netflix, né? Não olhe para cima. Tá vindo o asteroide, mas não olhe para cima. Siga a sua vida até que o asteroide vem e parte, porque tá vindo o asteroide. Mas as pessoas ficam pensando, não olhe para cima, porque aí não é verdade. Não existe. Né? Se eu não der a minha força, a minha energia, a minha emoção, não existe. Então, é algo assim, se a gente for pensar, realmente massacrante, né? essa existência humana. Sem teorias da conspiração, por favor, são todas ilusão, são todas maquinações da nossa mente, né? Mas essa consciência que vem, percebe, acha interessante, começa a entrar, se dilui pelas vidas humanas. O que vai acontecer em algum momento, e o tempo aqui é totalmente relativo, é que essas personalidades vão começar a passar para o degrau seguinte, né? É o que a gente pode esperar, para que aí você comece a voltar de novo para essa mônada, para que ela comece a ficar mais inteira de novo. E aí, em algum momento, ela escapa desse vício em se tornar humano, em vivenciar o ser humano. E aí ela consegue ir para outro lugar. Espera-se que ela vá
experiência, com conhecimento, e não caia na próxima, né? Não caia tanto na próxima. Ou seja, daqui a pouco ela encontra uma outra forma de vida, uma outra estrutura, semelhante à humana ou não, que ela também desperte a curiosidade, ela queira experimentar, mas que não seja tão grudenta, tão aderente, tão, né, como a humana. E aí eu me lembro a questão dos bodhisattvas, né? A Kuan Yin, por exemplo, que disse que não vai avançar, que não vai embora, que não vai evoluir, que não vai, enquanto houverem seres sencientes precisando, sofrendo. É uma coisa louca, porque não para de aumentar o número dos seres sencientes. Será que são sencientes? Não sei, tenho dúvidas. E tudo começa com esse aspecto muito básico, muito chão de fábrica ali, né? Muito pé no chão, né? De você trazer algum elemento de espiritualidade para a sua vida, do dia a dia, para um dia após o outro, com disciplina, com atenção, não de uma forma que você vai ficar alienado, né? Entrando em neuras que o mundo material é horrível, é uma prisão, é sofrimento, não, mas para que você não se deixe absorver completamente por essa materialidade. E consiga inserir algo de diferente nela, que vai permitir que ou o degrau que está tão distante se aproxime para você dar o próximo passo, ou porque suas pernas fiquem maiores para você dar o próximo passo, né? Ou que a sua estabilidade mental fique maior para que você consiga pular com equilíbrio, né? E não cair, né? E não se machucar. E às vezes cai para 2, 3 degraus abaixo do que você estava. Então é preciso isso. Mas, embora isso esteja disponível, embora isso já tenha sido cantado em verso e prosa, as pessoas ignoram. As pessoas ignoram. É interessante de observar. Né? Quanto o condicionamento se reforça, quanto a robotização se reforça. E quanto mais idoso você se torna, mais difícil é. Porque você já não tem mais paciência, você não tem mais saco para certas coisas. Você não aguenta mais ouvir aquilo. E aí você olha para trás e você vê que você não inseriu nada na sua vida. E aí, para não se arrepender, para não se julgar, para não se considerar, você esquece aquilo. Então, já tivemos mestres o suficientes. Já tivemos gurus, pilhas deles. Nós temos livros e mais livros. Nós temos práticas comprovadas. Mas ninguém quer isso. É claro que enquanto você está do lado de que não quer, tanto faz. Você é uma folha ao sabor do vento. Você está sofrendo, você está sendo feliz, você vai. A questão começa a incomodar quando você começa a despertar. Aí você começa a ver essas coisas todas. E você começa a se ver inserido nessas coisas todas. Você começa a se observar sem disciplina, sem vontade, sem ânimo de fazer uma prática espiritual, de incluir o espiritual. Aí começa a incomodar. Quando você se solta um pouquinho disso, você já tem uma prática, você já entende, aí você começa a se incomodar porque os outros ficam lembrando você de que isso aí é besteira, isso não serve para nada, vai ser um alienado, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí você se incomoda porque olhar nos outros, isso gruda você, chama você, prende você de volta. E aí a gente não quer nem olhar para não querer nem lembrar, e a gente entra num outro processo de condicionamento muito ruim, que é esse esquecimento de novo. Eu vou ter a minha prática aqui, mas essa prática ela começa a se tornar parcial, limitada, porque eu não quero incluir o restante.
Por algum tempo isso é importante, é útil você restringir um pouco essas entradas todas, esses estímulos. Mas o que acontece não é uma restrição temporária, o que acontece é uma eliminação do restante. Você fica só com aquilo que você acha que serve, e aí você vai fazendo assim, ó, você já não consegue ver mais quase nada. E aí a vida passa, você fica idoso, intransigente, e por aí vai. Então é uma diversão sob certos aspectos insana. Depois eu acho que você cai talvez na ideia do Bodhisattva, né? Que eu tenho que ficar aqui para salvar todos. Eu não pergunto para os outros se eles querem ser salvos. Se eles quiserem ser salvos da minha maneira, ninguém vai aceitar. Ninguém vai aceitar. Eles querem ser salvos da maneira deles, né? Com dinheiro, felicidade, saúde, pá. Então aí eu caio nessa outra ilusão de que eu tenho que salvar os outros, que eu tenho que salvar as pessoas. E aí eu saio pelo mundo tentando convencê-los, o que deve levar também um bom tempo de vida. Talvez com um pouco de sorte, um pouco de orientação, você consiga abandonar essa ideia. O próprio Buda falou isso no final da vida, no final dos ensinamentos, né? Dizem que quando ele falou isso, 50 mil à direita dele morreram no mesmo momento de ataque cardíaco. Desabaram ali. E que 50 mil à esquerda dele morreram também de AVC naquele momento. Desabaram ali. E eles que estavam à frente dele, alguns morreram, alguns ficaram. O Buda disse: não existem Budas. Não existem seres sencientes para serem salvos. Foi o final, foi o ápice do ensinamento. O Buda teve que fazer todo um preparo para que isso chegasse até nós. E nós não sabemos disso. Então, enquanto você está Bodhisattva, ótimo, seja o melhor Bodhisattva que existe. Mas quando você atravessar essa fase e você chegar nesse ponto, você vai ter que lidar com essa realidade. Isso não é uma coisa ruim, não é uma alienação, não, é uma continuidade, uma expansão do pensamento. Porque as coisas aqui são uma ilusão, são uma matrix, como a gente gosta de dizer, mas são para a mônada, não para a personalidade. A personalidade que está aqui é isso, é aqui, é o que existe, é o que tem, é o que, né? Para a mônada isso aqui é uma ilusão. Então a gente tem dificuldade de encaixar esses conhecimentos, né? Mas é inevitável. Nesse aumento de consciência, aumenta a observação, aumenta a nossa visão, e mais do que ficar horrorizado com o que a gente vê lá fora, nós temos que voltar a lamparina para nós mesmos, né? Em vez de ficar iluminando lá, ah meu Deus, ah meu Deus, ah meu Deus, a gente tem que olhar para cá e dizer, ah meu Deus, para cá. Porque começa com você. E começa nesse momento com você. Só que ocasionalmente a gente tem essa oportunidade de ver essas coisas, né? Então nessa viagem que eu fiz, eu tive essa oportunidade de observar. Foi doloroso em alguns momentos, porque ainda vem essa vontade de salvar o mundo. Foi doloroso porque surge a empatia pelo outro, pela dificuldade extrema que o outro tem ali. Surge a incompreensão de você pensar, mas como é que as pessoas não entendem, como é que as pessoas não fazem nada, por que elas não querem, por que elas, né, elas se contentam. E não é um salto gigante, não, de um planeta para o outro. São pequenas coisinhas assim, né? Que abrem um pouquinho assim, você enxerga uma frestinha diferente. Você inclui uma percepçãozinha diferente. Ninguém quer, ninguém está interessado. Então a gente fica ocasionalmente horrorizado com tudo isso, porque é muita gente. Muita gente. Pelo planeta inteiro. Não é Brasil, não é interior aqui, não, é no mundo todo. E os estímulos se tornaram cada vez maiores, né? As atrações continuam cada vez maiores, né?
Os problemas, que também são atrações, continuam cada vez maiores. E a criatividade vai se desenvolvendo, a mente vai se desenvolvendo nisso tudo, né? Mas eu penso que essa estrutura que Deus criou, o Criador, o arquiteto, o grande arquiteto do universo, né, bolou e organizou aqui no planeta, talvez, quem sabe, olha a minha, a minha ousadia, né? Será que o degrau não ficou muito longe? Né? Você fica aqui nesse degrau tanto tempo que você até tem relance do outro degrau ali, mas você não se anima a pular, você não consegue pular, você não consegue criar base aqui para dar o próximo passo. E nem a morte do corpo físico auxilia, porque você leva todo o que você é, vai junto, só que não tem um corpo físico. E isso às vezes é traumatizante. Porém, não adianta querer mudar a força. Né? Porque enquanto não houver um desabrochar, um crescer dessa consciência, dessa personalidade, não tem como alguém pegar você desse degrau e colocar você nesse degrau. Isso não existe. Porque você vai para um outro plano, uma outra perspectiva que você não tem estrutura para lidar. É como pegar uma criança de quinta série, por mais inteligente que ela seja, por mais QI que ela tenha, por mais estabilidade emocional que ela tenha, e você levar ela para a universidade. Talvez 1 em 1 bilhão funcione, mas os outros 999999999 não dá, não consegue lidar. E a gente vê, né, certos exemplos de pessoas que tiveram uma oportunidade de uma vivência espiritual maior desde pequenos, quando chega na idade adulta, são traumatizados, reclamam, choram, ai, perdi minha infância com essas coisas, fui enganado, fui levado por essas pessoas egoístas que queriam fazer isso comigo. Né? A gente vê isso, essa choradeira, esse mimimi todo. Por quê? Porque não havia uma estrutura para a pessoa vivenciar aquilo. Então, não tem como alguém pegar você daqui e colocar aqui. Não tem como. Você precisa criar essas bases. E como isso é difícil, como isso é complicado. Se a gente olhar, porque eu olho para mim e vejo para mim as minhas dificuldades, as minhas incapacidades, os meus apegos, eu não sei se eu consigo dar um salto. Eu não sei se o degrau também não está alto para mim. Não sei se eu dei salto em algum momento da minha vida. Agora, se você não der o salto, se você não for para uma posição onde você tem uma perspectiva mais elevada, uma perspectiva mais ampliada, uma perspectiva mais aberta, e que você tem uma base para lidar com essa perspectiva, complicado. Muito, muito complicado. Realmente o degrau está muito alto. Muito alto. Agora, essa é a realidade. Brigar com ela não adianta, discordar dela não adianta, concordar ou não concordar não adianta, querer ou não querer não adianta nada. Isso é o que existe. É nisso que nós estamos inseridos, como os telemarketers, faz parte. Então, o conflito, a negação, o gostar e não gostar, ou indiferença, é preciso ampliar essa visão. Para poder olhar para essas coisas e não ficar preso em cada uma delas. Para quando nos percebemos presos, tudo bem, legal, tá, estou preso, tudo bem. Mas continuar se observando para que, através disso, surja uma perspectiva diferente. Um alto caminho. A revolta, a indignação, a alienação não vai resolver, não vai adiantar. Você vai ficar no mesmo degrau, ou talvez caia 2 ou 3, e aí não adianta. Então, creio que o melhor
que a gente pode fazer quando a gente está se percebendo assim, é tentar se estabilizar melhor naquele degrau, conhecer aquele degrau, perceber a força do vento, né? Ah, vem daqui, então se eu pular eu tenho que... Para que a gente, quando a gente possa, a gente der o passo, a gente dá um passo seguro, a gente dá um passo com base, com uma certa estabilidade, e quando a gente estiver no outro degrau, a gente consiga reagir adequadamente. O processo vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Quando chegar no próximo degrau, você vai ter que conhecer, estabilizar, dominar, controlar, organizar, gerenciar. Era isso. E estou preso nos vídeos, cada pedacinho de mim preso em cada vídeo. Meu Deus do céu, pobre de mim, pobre de mim.